Eu estava aqui na igreja sexta-feira à tarde, terminando de preparar essa mensagem, e chovia, como você viu chover. E eu com a Bíblia aberta em Noé. Sugestivo, não? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo número 6. E nós vamos ler não o capítulo todo, mas os primeiros versos. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em todas as suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Dizemos amém. De tempos em tempos, alguma calamidade acontece em algum lugar do mundo. E uma vez que nós vivemos na era da comunicação imediata, nós ficamos sabendo. Quando acontece um terremoto na Ásia, quando acontece um incêndio, você deve ter visto algo nas redes sociais ou alguma reportagem sobre os incêndios que estavam inclementes lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Quando acontece um furacão ou um maremoto ou uma enchente, imediatamente a gente fica sabendo. É a era da comunicação. E se tem uma coisa que as calamidades conseguem, primeiro é nos impressionar. E segundo, elas coletivamente atingem as pessoas, fazendo as pessoas pensarem. É algo que, de alguma maneira, até a pessoa mais envolvida consigo mesmo com as coisas, a não ser num caso muito extremo, a pessoa se interrompe para ver com espanto o que não é a nossa fragilidade, o que não é a nossa fraqueza. Eu era adolescente no tempo do furacão Katrina. Você se lembra do furacão Katrina? Essa palavra não está viva na memória da gente? Esse nome? Aquelas imagens não estão vivas? O terremoto de Porto Príncipe no Haiti em 2011, se eu não estou enganado, você se lembra? Como essas coisas chocam a gente? O Rio Grande do Sul no ano passado choca a gente. Coloca um pouco de temor a respeito da nossa fragilidade. De uma forma ou outra, meus irmãos, as tragédias, ainda que elas sejam algo em si mesmas e diretamente envolvendo as pessoas atingidas, as tragédias também servem para quem está perto ou longe, vendo e tomando conhecimento. As tragédias despertam nosso senso de alerta, nosso senso de pequenez, finitude, fragilidade, mortalidade, brevidade, fraqueza, limitação e impotência. Tudo isso vem nas tragédias. Toda tragédia tem uma mensagem.
Mas o texto que nós vamos ler é a respeito da maior tragédia que já aconteceu. E não, senhor, senhora, eu não penso que isto aqui é um mito antigo. E a razão por quê, primeira de tudo, é porque está na palavra de Deus, e isto para nós basta. Mas além disso, nós poderíamos argumentar, e se essa fosse a minha pauta, eu poderia falar longamente aqui. Todas as culturas do mundo antigo têm uma história de dilúvio. Então não é porque um arrogante acadêmico do século 21 diz que não aconteceu de fato. Ele que está milhares de anos depois deve saber melhor do que quem estava lá e viu. Com certeza, né? Faz sentido? Todas as culturas do mundo. Mas sabe o que é curioso? É que quando você coloca relatos do dilúvio comparados, o único que tem viabilidade é o de Gênesis. O único que tem viabilidade é o de Gênesis. É o único barco que tem flutuabilidade. É a única história que tem coerência com as leis da natureza. Repito, ainda que minha pauta não seja uma apologética desse assunto, este é um assunto muito caro para o meu coração. Nós estamos descrevendo então a maior das tragédias. Maior do que qualquer furacão, maior do que qualquer ciclone, tempestade, maremoto, terremoto que você já viu. Porque o que aconteceu milênios atrás não foi apenas uma interrupção da ordem costumeira das coisas, foi uma intervenção divina, e é por isso que é sem precedentes. O texto bíblico nos dirá, no capítulo 7, versículo 11, que as fontes do grande abismo se romperam, águas subterrâneas jorraram para cima. E aquela redoma que Deus havia inicialmente posto sobre a terra de nuvens, se desfez. As janelas do céu se abriram, diz o mesmo texto. Então houve água de cima e houve água de baixo. Praticamente a maior porção da água da terra incidiu sobre a terra naquele instante. A formação dos grandes cânions, a formação das calotas polares e tantos outros fenômenos que o mundo tem ainda hoje, são resíduos e resquícios do dilúvio, que, repito, senhoras e senhores, foi a maior tragédia e o maior cataclisma que o mundo já viu. E aconteceu. E se um furacão e um terremoto nos faz pensar, o maior de todos os cataclismas deve nos fazer pensar. Eu tenho citado aqui quase todos os domingos que eu prego em Gênesis, que quem escreveu Gênesis não estava apenas registrando para que a gente leia e fale, olha como as pessoas pensavam antigamente, que tolinhos, né? Desconhecedores das coisas, que bom que nós vivemos numa era tão avançada. O livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que tudo que Moisés escreveu aqui, ele recebeu no alto do monte do anjo do Senhor para nos transmitir palavras de vida. Então as informações aqui entretecidas na narrativa, elas tampouco visam apenas nos dar informações sobre episódios do passado que, reitero para ênfase, aconteceram assim como a Bíblia diz que aconteceram. Não. Existe uma mensagem de Deus para nós aqui neste texto. E a principal forma como nós devemos entrar na história de Noé, hoje, é nos lembrando das palavras do Senhor Jesus, que disse que antes da sua vinda, o mundo seria como nos dias de Noé. Por isso dei a mensagem e o título, assim como nos dias de Noé. O que é que estava acontecendo nos dias de Noé? Como era, você está acompanhando aí no seu resumo, a condição do mundo nos dias de Noé? Como era a condição do mundo nos dias de Noé? E reitero, repetitivamente, você verá que o mundo não está muito diferente hoje. Número 1, decadência moral. Decadência moral. Quando o texto fala nos versículos 1 e 2 sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eu tenho até arrepios de saber do tipo de bobagem maluca, estapafúrdia, sem sentido, absurda, que você encontra no YouTube, de explicações que não fazem o menor sentido para nenhum ponto de vista, nenhum nível de análise. Não. Se a sua memória está fresca,
A última vez que eu preguei em Gênesis, eu falei que houve uma descendência de Sete, e a descendência de Sete era uma descendência piedosa, que conservou o sacrifício de sangue, a invocação do nome do Senhor e a promessa de um Salvador que viria. Em contraste, aí em paralelo e do outro lado, estava a descendência de Caim. Homens que prosperaram imensamente, descobriram coisas, introduziram inovações no mundo, mas que não tinham temor de Deus no seu coração, que abandonaram o Senhor. Naquele mundo antigo, os crentes de então eram chamados de filhos de Deus, a descendência piedosa de Sete. Os ímpios descendentes de Caim eram chamados de filhos dos homens. O que é que o texto está nos descrevendo então, fazendo essa explicação? Está nos dizendo que pessoas piedosas, os filhos de Deus, abandonaram os seus padrões de vida, abandonaram o sacrifício de sangue, a invocação do nome do Senhor, abandonaram aquela mensagem que deveria ser transmitida de geração em geração, de que Deus nos criou, nós caímos, mas Deus mandaria um Salvador, havia algo do Evangelho ali. Eles abandonaram a piedade para abraçar um estilo de vida imoral, desregrado e em particular no aspecto sexual. Nunca se perguntou por que é que o ser humano tem tantos problemas na área sexual ao longo da sua história até hoje? E eu lhes apresento duas respostas bíblicas. A primeira delas é porque esta área, em particular de nossas vidas, foi designada por Deus para ser expressa dentro do relacionamento mais íntimo, que é o relacionamento conjugal, vitalício, a união entre um homem e uma mulher. Corrompendo isto, Satanás corrompeu a intimidade, a união e o relacionamento que deveria existir entre um homem e a sua esposa, e assim todos os outros relacionamentos. E não só, mas porque por meio deste relacionamento e desta área da vida humana, provém gente, e mais gente no mundo. E mais gente tem vindo ao mundo, sim, pecadores como nós, recebendo a natureza pecaminosa, talvez seja por isso. O fato é que esta área se tornou notável naquele tempo. Poligamia, imoralidade, promiscuidade, parece alguma coisa com os dias de hoje? Em segundo lugar, o endurecimento do coração. Quando Deus olhou para o mundo, o versículo 3 nos diz, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Eu queria dar ênfase a estas palavras, porque este versículo merece um estudo só para ele. O Espírito contende com o coração humano. Está aí na sua Bíblia o verbo hebraico din, que aparece 24 vezes no Antigo Testamento, e todas as vezes que aparece no Antigo Testamento significa fazer justiça, fazer justiça. Um comentário de Gênesis disse, do Antônio Neves de Mesquita, é o ministério do Espírito Santo naquele tempo, admoestando os homens em seu coração quanto ao seu pecado, isto é, uma matéria da consciência. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falar sobre consciência no mundo de hoje? A consciência é algo que Deus capacitou o ser humano, nosso espírito, nossa alma, para perceber. Não é perfeita, não funciona mais perfeitamente, mas Deus nos dotou de uma percepção do certo e do errado, daquilo que é bom e daquilo que é mal, e a consciência nos inclina para aquilo que nós conhecemos como sendo o melhor, o mais desejável. Essa é a forma como o Espírito Santo contende com o homem, e Deus constatou aquela decadência e disse, meu Espírito não contenderá mais. Era a consciência, aqueles que tinham aprendido sobre a santidade de Deus, sobre a necessidade de sacrifício, a promessa de um Salvador, a realidade da queda, cada vez que eles iam abandonando os seus padrões, cada vez que eles iam se entregando mais a uma vida mundana, secular e ímpia, a consciência deles, como acontece até hoje, a consciência faz isso, ela funciona, não perfeitamente, mas também não está morta. A consciência protesta. Deus constata, meu espírito não contenderá, meu espírito não vai ficar
alertando a consciência. E sabe, queridos, esta é uma coisa que Deus faz na vida de indivíduos, eu já vi isso acontecer. Uma pessoa tinha algum temor de Deus, mas resiste, insiste, persiste em seu mau caminho. Alguém é convidado a crer em Jesus Cristo, tem seu coração tocado por Deus, mas rejeita. Agora não quero. E eu já vi também aquilo que parecia ser uma luz acendendo no coração da pessoa se apagar. Naqueles dias, Deus o fez com relação a toda a humanidade. Meu espírito não contenderá, o que nos quer dizer uma coisa: seus corações foram se tornando mais e mais endurecidos. Sabe como o Espírito fazia? O Espírito fazia por meio desse homem Noé. Eu nem terei tempo de falar dele hoje, mas por meio dele, o Espírito Santo falava. Veja o texto de 1 Pedro que eu coloquei aí no seu resumo, na NVT, para ajudar a compreensão. Pelo Espírito, por meio do qual pregou àqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía a sua embarcação. Diz o texto bíblico, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. 2 Pedro nos diz que Noé era um pregador da justiça. Note, Noé não era um pregador do dilúvio. Noé era um pregador da justiça. Isto é, ele estava anunciando à geração do mundo daquela época que o julgamento de Deus viria. Estava anunciando que Deus tinha inclusive encaminhado uma via de salvação. Mas não creram. E não creram por causa do endurecimento do seu coração. Em terceiro lugar, irmãos, a corrupção espiritual. Esta palavra é terrível e tremenda. Capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E esta palavra volta, não é uma palavra usada frequentemente no Antigo Testamento, não. Versículo 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. A palavra hebraica, sahat, significa, como está aí no seu resumo, corrompida, podre, perdida, em ruínas, contaminada, destruída. Foi o que aconteceu com os vegetais na gaveta da tua geladeira, quando a luz caiu enquanto você estava viajando. E você voltou e sentiu aquele aroma quando abriu a porta. Só que isso não aconteceu com vegetais na gaveta da geladeira. Isso aconteceu com pessoas que moralmente e espiritualmente estavam se corrompendo, perdidas, podres, contaminadas, destruídas. Dê atenção para o versículo 5, por favor, do capítulo 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Nós poderíamos traduzir a próxima palavra, em vez de toda, como cada. E que cada imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deixa eu fazer uma parada aqui para lhe perguntar. Como você acha que o mundo hoje se apresenta diante dos olhos do mesmo Deus? Melhor? Melhor? Nós acabamos de passar alguns dias em que, se alguém tinha a intenção de trabalhar, não podia. Se alguém tinha a intenção de cultuar a Deus, não podia, não livremente, não tranquilamente, porque tinha sido reservado pela sociedade uma data para celebrar exatamente isto aqui que nós estamos lendo. E não, eu não quero ser moralista aqui, ou quadrado demais, mas eu não consigo enxergar essa festa de outro jeito. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de um cristão que vai participar de um festejo desse, nem na menor hipótese. Eu não consigo entender um pai e uma mãe que acha que é bonito levar o filho, que é uma festa bonita, que é algo agradável.
olhe com os olhos de Deus. Tente olhar com os olhos de Deus. A forma como o que está sendo celebrado é aquilo que Deus detesta. Aquilo que está sendo feito é aquilo que Deus abomina. Aquilo que é tratado como motivo de alegria é aquilo que essas mesmas pessoas, ou muitas e muitas delas, se não vierem a Jesus Cristo, vão se arrepender eternamente no porvir. Não há nada de sorrir, não há nada de alegrar. Alegria verdadeira, como víamos hoje na Escola Bíblica Dominical, aqui na Integrar 1, o Vitor trouxe a aula, a alegria verdadeira está na presença do Senhor. Em tua presença há plenitude de alegria, nesta vida e na vida por vir. Não, querido, eu não quero soar moralista, não quero ficar aqui dizendo como cada um deve viver. Eu estou perguntando, se olhássemos pelo ponto de vista de Deus, sabe que as pessoas no tempo de Noé achavam que estavam vivendo a era mais avançada da história humana. Inovações fantásticas, prosperidade financeira, tolerância para todos os estilos de vida. Cada um pode viver livremente segundo o desejo do seu coração. A última vez que eu olhei ao meu redor foi exatamente a mesma coisa que eu vi. O texto bíblico, por ser obra do trabalho do Espírito Santo, não nos traz as coisas conforme percebidas neste nível horizontal. Como o texto procede de Deus, ele nos leva a ver as coisas do ponto de vista de Deus. E é por isso que o texto bíblico diz, eu chamei a sua atenção para o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que cada imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Veja só, isso não quer dizer que cada um era a pessoa mais bestial, mais vulgar, mais pervertida que podia ser, como se fosse um pandemônio, não. Não é exatamente isso que a Escritura Sagrada ensina. Há pessoas, e muitas por sinal, a maioria eu imagino, que vivendo a parte de Deus, vivem uma vida relativamente moral, relativamente digna, relativamente industriosa, relativamente de trabalho, de vida, de família, de bens, etc., dentro das leis. Então a doutrina de que o ser humano é caído, que é uma doutrina bíblica, não é que nós somos bestas, um pandemônio solto sobre a terra, mas de que a separação entre nós e Deus afeta todas as áreas da vida. Todas. Por isso o texto bíblico diz, cada imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esta palavra é uma descrição sobre como Deus vê a humanidade. Mas isso foi naquele tempo? Repito, o Senhor Jesus disse, antes da sua vinda, o mundo seria como era nos dias de Noé. Recapitulando, a condição do mundo nos dias de Noé. Número 1, decadência moral. Número 2, endurecimento do coração. Número 3, corrupção espiritual. E número 4, violência. Violência. A palavra hebraica para violência chamou minha atenção, eu acho que você vai achar curioso saber, a palavra hebraica para violência é Hamas. Hamas, que você ouve falar por aí e por ali, a palavra hebraica para violência é Hamas. Quando nós lemos aqui violência no texto, nós imaginamos então que havia discórdia entre as pessoas, agressividade no convívio humano. Bem, essa palavra, ela é usada outras vezes no Antigo Testamento, não apenas no sentido de agressividade, de golpes físicos ou ofensas. Ela é uma palavra que sintetiza tudo aquilo que é errado. Lembra, vou citar algum exemplo do Antigo Testamento, quando Agar desprezou Sara, e Sara foi queixar-se com Abraão e disse, olha a Hamas que está sendo feita contra mim, a violência, quer dizer, a afronta, o erro, a quebra de um padrão, aquilo que é certo. Ou quando os filhos de Gedeão todos foram mortos, 70, muita gente, e o que sobreviveu disse, foi feita uma Hamas, uma violência, uma injustiça, uma coisa grave contra os filhos de Gedeão. Ou seja, não é apenas agressividade,
Mesmo em nosso idioma, a palavra violência vem do verbo violar, romper com um limite. Então a terra, não é que ela estava cheia de agressividade, que as pessoas saíram se espancando por aí afora, não necessariamente, mas que ela estava fora e tinha rompido com os padrões de Deus. E essa é a violência máxima, romper com os padrões de Deus, abandonar o temor do Senhor. Queridos, ler Gênesis capítulo 6 é ler o dia de hoje. É ler as coisas que acontecem no mundo ao nosso redor. Mateus 24, 37 é de suma importância para entendermos a mensagem deste texto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O juízo de Deus do mundo nos dias de Noé, em segundo lugar. O juízo de Deus do mundo nos dias de Noé. Número 5. Deus não foi indiferente, nem estava ausente. Deus não foi indiferente, nem estava ausente. Depois de ler os próximos versículos, cada vez eu lhes farei uma mesma pergunta. Veja, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que cada imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Pergunta: o que isso nos diz sobre Deus? Nos diz, irmãos, primeiro que Deus não está longe do mundo no qual nós vivemos. Deus viu essas coisas acontecerem. Sim, Deus é imenso, Deus é de infinita grandeza, o que tem levado muitas pessoas a tropeçarem neste ponto. Eu sei algo sobre Albert Einstein, que é considerado por muitos um dos homens mais inteligentes da história humana. Mas Albert Einstein, ele dizia que ele não tinha nenhuma dificuldade com a ideia de Deus. Pelo contrário, fazia muito sentido para a cabeça dele a ideia de Deus. Ele que foi um profundo conhecedor da estrutura deste universo. Ele disse, isso para mim, Deus como Criador faz sentido. Mas Albert Einstein tropeçou na sua própria inteligência, e quanta gente tropeça também. Porque ele disse, o que eu não aceito é que esse Deus imenso, que criou esse universo quase infinito, gigantesco, que ele seja um Deus pessoal. Isto é, um Deus que conhece as pessoas. Albert Einstein dizia, na sua inteligência, que foi a sua pedra de tropeço, ele disse, esse Deus que criou essa imensidão de universo, orar a Ele é uma ofensa. Ele disse que a oração é uma ofensa, porque era querer que Deus enorme parasse por causa de nós, para nos dar atenção. Não são poucas pessoas que pensam assim. Eu lembro de ter visto um vídeo anos atrás, reunindo vários artistas, celebridades de Hollywood, e eles diziam no que eles acreditavam. Eles diziam, eu acredito em Deus. Todos eram teístas, minimamente teístas. Diziam, eu acredito em Deus. Eu não acredito que Deus vai dizer que alguém está vivendo certo e errado. Deus é grande demais para se importar com isso. Eu não acredito que Deus se interfira nas nossas decisões. Deus é grande demais para se importar com isso. Você percebe que o ser humano tem uma dificuldade com seu próprio orgulho, com a sua própria arrogância, com a sua própria inteligência. E queridos, a nossa inteligência eu não tenho dificuldade nenhuma de admitir isso, a inteligência nossa é finita, pequena, limitada. A quantidade de coisas que você não sabe é muito maior do que a quantidade de coisas que você sabe. A quantidade de coisas que você não entende é muito maior que a quantidade de coisas que você entende. Mas quanta gente a inteligência derruba, não é verdade? Quanta gente tropeça na sua própria inteligência. O raciocínio humano, irmãos, se não fosse o pecado, talvez seria ainda mais alto do que consegue chegar, mas não chega à altura de Deus. Nós não chegaremos a Deus pelo nosso próprio raciocínio, pela nossa própria dedução, pela nossa própria lógica.
Deus é que tem de vir até nós. E Deus o faz, bendito seja o seu santo nome. E quando Ele se mostra a nós, sim, Ele é o Criador da imensidão do universo, mas Ele olha para o ser humano, Ele conhece o ser humano. E o texto bíblico diz, e viu o Senhor. O que isso nos diz sobre Deus? Nos diz que Deus não é um Deus indiferente. Nos diz que Deus não é um Deus ausente. O Espírito dele ainda pleiteava por meio de Noé, mas realmente é uma boa pergunta. Por quê? De fato Ele é muito grande, de fato nós somos muito pequenos. Por que Ele se importa? E você encontrará mais algo sobre Deus. Você encontrará algo maravilhoso sobre Deus aqui presente neste relato. O amor de Deus. O amor de Deus. Não, pastor, eu não consigo enxergar muito do amor de Deus na história do dilúvio, não. Primeiro, se Deus não amasse, Deus teria virado as costas e abandonado este mundo. Mas Deus não fez. Viu Deus. E o texto nos descreve algo tremendo. O texto nos descreve sentimentos. Meus amigos, quem poderia imaginar, alcançar, compreender os sentimentos do coração de Deus? Mas o texto nos diz que o amor de Deus, pela sua obra, pela sua criação, foi tão grande, que foi tão grande a dor, que Ele viu diante da corrupção do mundo, pesou-lhe o coração. Não, isso não é uma coisa pequena, é o coração de Deus que nós estamos falando. Pesou-lhe o coração. E algumas pessoas tropeçam no entendimento dessa palavra arrependeu-se. É só você lembrar que apesar de inspirada pelo Espírito, a Bíblia foi escrita por gente que tinha que tentar achar uma palavra desse mundo para explicar quem Deus é. Não, de fato, a Bíblia diz que o Senhor não se arrepende, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Traduza aqui, troque a palavra por tristeza e vai fazer perfeito sentido. O Senhor se entristeceu diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus, queridos, o que isso nos diz sobre Deus? Nos diz que Deus não é um Deus indiferente, não é um Deus ausente, não é um Deus que se afastou do mundo. Houve algo, tudo aquilo que os homens não se importavam na terra, Deus se importou no céu. Agora eu preciso levá-los para a expressão máxima, a expressão maior desta verdade bíblica, de como Deus ainda olha para o mundo. Deus, mesmo depois do dilúvio, você descobrirá que todas as águas subterrâneas e todas as águas das nuvens não são suficientes para lavar o pecado. O pecado infelizmente continuou. Logo que Noé desceu da arca, nós veremos isso em mais alguns domingos, ele se embebedou. E houve uma vulgaridade tremenda. O pecado infiltrou-se na arca. Toda aquela água não lava. O pecado não lava. Só o sangue de Jesus lava o pecado. Mais do que um grande juízo cataclísmico, algo muito maior do que o dilúvio aconteceu. Tanto para a expressão da justiça, quanto para a expressão do amor de Deus. Algo muito maior do que o dilúvio aconteceu. Algo que mudou o mundo muito mais do que o dilúvio. Algo que expressou a justiça de Deus muito mais do que o dilúvio. Algo em que se vê o seu amor muito mais claramente do que o dilúvio. Eu estou falando da cruz onde Jesus Cristo deu a sua vida e derramou o seu sangue pela nossa salvação. Olhe para o Calvário. Você verá o mesmo coração de Deus que pesa pela ruína da humanidade. Você verá a mesma justiça que não é omissa. Você verá a mesma mão poderosa, o Deus que deu a orientação da salvação. O Deus que dá e hoje dá ainda, louvado seja o seu nome Salvador, dá ainda salvação por meio de Jesus Cristo. Estamos falando sobre o juízo de Deus no mundo nos dias de Noé. Deus não foi indiferente nem ausente. Número 6, Deus faz
um juízo do mundo. Deus faz um juízo do mundo. Veja o que Deus disse. Depois de ter se entristecido e ter pesado em seu coração, Ele determinou, capítulo 6, versículo 7, veja de novo que a Bíblia vem da mente de Deus por meio do Espírito Santo, onde nós conhecemos os pensamentos de Deus. E disse Deus: destruirei o homem. Deus determinou isto, destruirei o homem. E o que isso nos diz sobre Deus? E o que isso nos diz sobre Deus? Nos diz de um Deus que não é corrupto. É raro isto, alguém não ser corrupto, hoje em dia, em qualquer dia. Um Deus que não é omisso, um Deus que faz justiça, um Deus que faz justiça. Mas isso nos ensina algo sobre a justiça de Deus, minha gente. Vez por outra eu escuto a seguinte pergunta: pastor, eu estava saindo de casa e um carro bateu em mim. Que isso? Será que eu fiz algo de errado, que Deus estava me corrigindo? Eu fiquei doente, uma doença terrível. Por que essa doença veio me visitar? Será que isso é a paga, a retribuição de alguma coisa? Meu irmão, se batida de carro, se doença fosse a paga do nosso pecado, a gente estava numa situação muito melhor do que nos encontramos. Esse pensamento mundano, essa doutrina de karma, pode ler a Bíblia do começo ao fim, você não vai encontrar esse conceito na Bíblia. A justiça de Deus também não acontece dizendo assim: se isso está acontecendo na tua vida é porque o teu pai pecou contra Deus e nós precisamos quebrar isto. E eu me espanto de ouvir essa ideia, porque essa ideia ela diz que existe uma maldição que não é vencida pelo sangue salvador de Jesus Cristo, que ela tem que ser vencida depois. Não, a Bíblia é muito clara sobre isso em Ezequiel capítulo 18. O filho não levará o pecado do seu pai, a alma que pecar essa morrerá. Não é assim que Deus faz justiça. Sabe como Deus faz justiça? Eu lhe direi. Deus faz justiça de duas formas. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa protestar, indignada com uma certa situação da vida. Ela dizia: se existe justiça neste mundo. Imediatamente eu pensei: mas que expectativa é essa? Existe? Existe justiça neste mundo? Sabe como Deus faz justiça? Deus faz justiça na cruz ou no inferno. Ouviu? Deus faz justiça na cruz ou no inferno. Se você vier a Jesus Cristo, por quaisquer que sejam os seus pecados, se você vier a Deus por meio de Jesus Cristo, Deus vai aceitar o sangue de Jesus em seu favor. E Deus terá feito justiça na cruz. Mas se você não vier a Jesus Cristo, existe uma justiça que esta vida é curta demais para cumpri-la. É por isso que nós não enxergamos retribuições nesta vida. Existe uma justiça. Deus faz a sua justiça ou no seu julgamento eterno, ou na cruz do Calvário. Meu amigo, venha para Jesus. Venha para Jesus. Fuja por meio dele da justiça eterna de Deus. E você encontrará em Jesus Cristo um Salvador justificador. Mas sabe, queridos, para que eu conclua esse ponto, essa grande história do dilúvio, recapitulo, é fato. Se você um dia quiser ir lá conhecer, existe um museu, alguns irmãos aqui da igreja já conheceram. Existe um projeto maravilhoso lá nos Estados Unidos, eles reconstruíram a arca em tamanho real. 150 metros por 35. Você vai lá, vão te fazer um tour, vão te mostrar tudinho que você precisa conhecer, se você quiser ver esse assunto. Tem documentários fascinantes no YouTube que você pode assistir. Existe muito sobre este assunto que não tem a menor visibilidade no mundo de hoje. E não é só por causa de antipatia, não é só por causa de arrogância, não. É porque essa história é uma história sobre o julgamento de um Deus santo. Sobre a justiça do Deus eterno e santo. Que deve nos inspirar temor. Temor.
Nos dias de Noé, o temor de Deus estava em baixa, hoje também. Deus é matéria de gracejo. O culto é algo para mim, isto é, tem que atender às minhas expectativas, o meu gosto, a minha comodidade. Se chover, eu não vou. É o espírito do nosso tempo. Essa história, irmãos, deve nos inspirar temor. Número 7. Deus comunicou o seu juízo. Deus comunicou o seu juízo. Sobre Noé eu não falarei em detalhes hoje, mas veja que no versículo 13 nos disse que Deus disse a Noé. Pare aí, por favor. Deus disse a Noé. Quem obrigou Deus a fazer isso? Quem obrigou Deus? Deus pensou assim, puxa, é verdade, deixa eu falar com Noé, senão ele vai ficar chateado comigo. Deus disse a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei sobre a terra. E sabe o que isso também nos fala sobre Deus? Repito, Noé não tinha direito nenhum, acesso nenhum a Deus, para exigir nada. O que isso nos diz sobre Deus? Nos diz que Deus é misericordioso. Deus não só anunciou isso para Noé. A leitura deste texto é rico em detalhes, e eu não tenho tempo para cada detalhe aqui, mas iniciou-se ali uma construção que durou um período longo de tempo, e o período longo de tempo está aí, diante dos nossos olhos, final do versículo 3, 120 anos. Lembre-se que as pessoas viviam vidas muito mais longevas do que hoje naqueles dias. Noé, à medida que começou a fazer aquele trabalho, porque a história bíblica é sucinta, dá para escrever muito e muito, para nos dar todos os detalhes, toda a envergadura do projeto. Eu disse, 150 metros de comprimento, 35 de largura, 15 de altura, era grande, virou notícia, virou algo curioso para as pessoas irem ver, virou gracejo, virou piada. Olha lá o Noé, dizer que Deus vai julgar o mundo. Foi assim com a sua vida, e claro que com as suas palavras, que Noé foi um pregador da justiça. E quando Noé dizia, eu estou construindo isto porque o julgamento de Deus está vindo, a mensagem não tinha o objetivo de manipular ninguém, nem de causar pânico, ou comoção, ou qualquer coisa do tipo. Ele não foi candidato a nada. O objetivo era levar as pessoas ao arrependimento que leva à salvação. E aqui você vê a paciência de Deus, porque depois de Deus ter decretado, Deus ainda deu anos, décadas. Esta é a característica de Deus, sabia? Deus está sempre disposto, Ele é maravilhoso, a exercer um pouco mais de paciência, se a sua paciência levar ao arrependimento, levar à conversão, por meio da qual Ele possa perdoar mais alguns arrependidos. Nós imaginamos, via de regra, que a história de Noé é coisa do departamento infantil, não é verdade? Do ministério infantil. Vamos mostrar para as crianças os animaizinhos, os elefantes, as girafas. Afinal de contas, isso é oriundo, pelo que eu soube, lá do século XIX, quando surgiu o flanelógrafo. E crianças gostam de animais, então vamos mostrar os bichinhos para as crianças e tal. Essa história foi escrita para nos inspirar temor, contrição, sobre algo que aconteceu no passado, cujas dimensões são tão gigantescas, mas que serve de seta, que aponta para algo que em breve acontecerá.
Veja o que diz a palavra de Deus comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Longânimo quer dizer paciente. É longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Imagine Pedro escutando alguém dos nossos tempos dizendo que o dilúvio é um mito antigo. Pedro diria: aguarde pelo dia de Jesus Cristo e tire a prova com seus próprios olhos. O que aconteceu milênios atrás, irmãos, é uma seta que aponta para algo que acontecerá em breve: o regresso de Jesus Cristo. Mas chama a minha atenção o seguinte: durante 120 anos, Noé pregou que o julgamento de Deus viria, mas que Deus tinha provido um escape. A arca era um escape, havia lugar suficiente, havia lugar de sobra. Quantas pessoas entraram? Oito. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Disse o Senhor Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, diga para Jesus que era um mito, que era uma história. Veja o que o onisciente está dizendo. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé hoje, as pessoas preocupam-se consigo, com o que é seu, com o que lhes interessa. O mundo não está diferente hoje do que foi nos dias de Noé.
Mas Deus, bondosa e pacientemente em Cristo Jesus, ainda chama. Ainda chama. Ou seja, eu preciso concluir a minha mensagem fazendo-lhe uma pergunta. Que horas são? 20:23. Não. E essa é a minha preocupação. Você sabe que só tem um relógio no templo, ele fica em cima do púlpito. E você diz, não, pastor, não parece que o senhor se preocupa muito com isso. Obrigado. Eu disfarço bem. Que horas são? Quantos minutos faltam? Você já ouviu falar do relógio do fim do mundo? Já ouviu falar? O relógio do fim do mundo foi criado pela Universidade de Chicago em 1947. E ele usa uma analogia de quantos minutos faltam para meia-noite. Basicamente, a ideia é, quanto mais perto da meia-noite, mais perigosa está a situação do mundo presente. Por exemplo, quando ele foi criado, marcava 7 minutos para meia-noite. Quando a União Soviética, isso já se foi há muito tempo, quando a União Soviética testou as bombas nucleares, eles mudaram para 3 minutos. Quando depois os Estados Unidos testou a bomba H, eles mudaram para 2 minutos para meia-noite. Quando a União Soviética acabou, faz bastante sentido, eles recuaram e ficou 17 minutos para meia-noite. Hoje está marcando 90 segundos para meia-noite. Começo do ano eles lançaram, 2025, faltam 90 segundos para meia-noite. E para o relógio de Deus? Você sabe quanto tempo falta? Deus tem um relógio. Deus tem um relógio primeiro para mim e para você. Pode ser que a nossa vida neste mundo termine antes do regresso de Jesus Cristo. Você sabe quantos minutos faltam? Não, pastor, não fale em minutos, me diga aí anos, por favor. E se forem minutos? E para a volta de Jesus Cristo, você sabe quanto tempo falta? Eu também não. Sobre aquele dia, diz a palavra de Deus, ninguém sabe o dia nem a hora. Desejamos muito que fosse hoje, não é verdade? Eu queria muito, num instante, desaparecermos deste mundo e estarmos com o Senhor, o arrebatamento da igreja, eu queria muito. Mas ao mesmo tempo que eu quero muito, eu penso em quantas pessoas que eu amo que ainda não vieram ao Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu sei que se o regresso de Jesus Cristo for hoje, eu não posso garantir que não será, pode ser que seja hoje. Mas eu penso em quantas pessoas que eu amo, que estão nas minhas orações, que ainda não vieram a Jesus Cristo como seu Salvador. Para os crentes, se falta um minuto para a alegria sem fim. Mas para os perdidos, talvez, meu Deus, tem misericórdia. Não sabemos, não é verdade? Não sabemos. Mas quando olhamos para as profecias que Jesus Cristo deixou, parece que falta muito pouco tempo. E você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está sendo bondoso e paciente, para que mais alguém venha a Ele como seu Salvador. Talvez você. Mais alguém venha a Ele. Mais alguém vai desistir da incredulidade e vai vir a Jesus Cristo como seu Salvador. Mais alguém vai... Talvez você não entenda todas as coisas que eu estou falando aqui, não tem problema. Mas entenda isto, que Deus quer que você venha a Ele. Entenda isso, que Deus quer ser mais na sua vida do que Ele atualmente é. Entenda isto, que você não pode vir a Deus nos próprios termos, nos seus próprios termos, pelo seu próprio caminho. Você tem que vir a Deus no caminho dEle, que é o caminho de Jesus Cristo. Entenda isto, uma promessa bíblica. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então talvez você não entenda bem essas coisas, mas não te impede de vir a Deus de coração. Talvez tenha muitas dúvidas na sua cabeça, não deixe as dúvidas te impedirem de vir a Deus com seu coração. Talvez tenha muita coisa aqui que você ainda não compreende bem, mas venha a Deus com seu coração. Deus dará o entendimento.
Deus dará o entendimento. E eu, para concluir, coloco-me pessoalmente e esta igreja toda à sua disposição, porque eu acredito que Deus, sim, eu acredito que Deus tocou muitos corações aqui. E se nós podemos te ajudar, você quer entender melhor estas coisas, você tem dúvidas, mas a resposta está na palavra de Deus. Se você quer vir a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus toca o seu coração. Eu quero muito orar por você. Todo domingo, quando o culto acaba, eu vou lá para a porta e fico cumprimentando as pessoas, porque nós somos muito amigos, é um prazer. Mas se eu posso orar por você, diga-me isto. Não importa se eu estiver cumprimentando alguém, eu vou parar para orar com você. Talvez hoje você quer vir a Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Vai ter batismos em breve, talvez o seu. Eu quero orar com você. Você decidiu que quer se tornar membro desta igreja. Eu quero orar com você. E agora eu vou orar para concluir a minha mensagem. Mas, por favor, não ignore aquilo que Deus falou ao seu coração. Senhor Deus, estas coisas que aconteceram no passado são grandes, Deus. Por isso eu peço ao Senhor que nos ajude a não ignorá-las, a não tratarmos, ó Deus, como sendo uma coisa sem importância, uma historinha para crianças. Não, Deus, dá-nos uma sabedoria para entender o que esta história nos revela sobre quem Tu és. Para olharmos, ó Deus, com discernimento para o mundo ao nosso redor. Talvez, Senhor, alguém que ainda não veio a Ti, Deus, por meio de Jesus Cristo para a salvação. Toma, Senhor, eu te suplico pela mão. Guia e conduz, ó Deus, a uma compreensão do Evangelho, Deus, ao arrependimento e à fé salvadora. Mas essa história também nos fala, ó Deus, que em breve o Senhor Jesus virá. E o mundo, Deus, é tão pesado de responsabilidades, de pressões, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nós precisamos da Tua ajuda para conservar viva em nosso coração a esperança pelo dia em que Jesus Cristo há de vir. Faze, Senhor Deus, com que estejamos preparados para encontrar com o nosso Salvador. E nos lembra, Senhor, se ainda faltam alguns dias para isso, nos lembra, Pai, a cada dia, que este mundo passa em breve e que aquilo que o Senhor tem para nós está cada dia mais perto. Obrigado, Deus, obrigado por este culto que está chegando ao seu término. Obrigado por cada música que cantamos, por cada versículo que lemos, pelas orações que fizemos. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos dê, Deus, a Tua bênção para guardar a Tua palavra em nosso coração. Leva-nos em paz para nossa casa. Guarda-nos, Pai querido, debaixo da Tua bênção nestes próximos dias e a cada dia. Protege-nos do mal. Provê-nos o que é necessário. Conserva-nos, ó Deus, na Tua presença de graça e de amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém.